Olá, meu nome é Felipe Grimaldi, sou designer letrista, especializado em caligrafia e desenvolvimento de letras. Hoje eu estou aqui no Centro Cultural do Alumínio para ensinar a fazer instrumentos caligráficos de alumínio e um pouquinho de letras góticas. O Centro Cultural do Alumínio é um centro na Vila Mariana que oferece, além de visitas e exposições, cursos. E hoje a gente está aqui para aprender a construir pontas chatas de alumínio. Vamos ver agora o que a gente vai precisar de material. A ideia é que a gente utilize materiais bem domésticos, sobras do que a gente tem em casa. Então, o principal material que a gente vai precisar para esse curso é uma latinha de alumínio, uma única. A gente vai fazer 3 pontas chatas de alumínio. A gente vai precisar de alguns lápis inutilizáveis antigos, uma fita resistente, possivelmente uma fita isolante, que você consegue dar uma esticadinha, um parafuso, que tem uma pontinha afiada para fazer furos no alumínio, uma lata para a gente poder lixar as pontas de alumínio, objetos cortantes para a gente cortar os nossos moldes na lata. A gente vai precisar, depois que as nossas pontas estiverem prontas, tinta líquida, no caso eu estou usando nanquim, um recipiente para tinta raso e uma caneta permanente para marcar o alumínio antes de você cortar com a tesoura. E o mais importante são esses moldes para a confecção das pontas chatas de alumínio que vai estar disponível para vocês para utilizarem recortando e copiando no alumínio, como eu vou mostrar aqui no curso. Bom, o primeiro passo do nosso curso é recortar os moldes de papel para depois ir para a lata de alumínio. Eu fiz esses moldes que são impressos em papel, você pode imprimir aí na sua casa, um molde de 4 mm, um de 8 mm e um de 12 mm. A diferença entre esses moldes é a largura da ponta chata. O que a gente vai começar a fazer é, a partir desse molde, com uma tesoura, a gente vai recortar os moldes rente a linha que está desenhada no papel. A ideia é que esses moldes sirvam de base para a gente poder recortar o alumínio e não perder a latinha diretamente. Então o que a gente vai fazer com os 3 moldes é recortar eles em separado. Vocês podem ver que aqui na folha a gente tem descrito exatamente cada parte da ponta. Então a gente tem uma base de fixação, a gente tem os furos onde a gente vai fazer a dobra da ponta e a gente tem o restante da ponta que vai virar para dentro. Esse mesmo processo vai acontecer com a lata de alumínio. Esse último molde, um pouco diferente, de 12 mm, ele tem um desenho um pouco maior para se sustentar no cabo da caneta.
Bom, agora a gente tem aqui recortado os nossos 3 moldes de papel, 4, 8 e 12 milímetros. Já dá para perceber, a partir dessa largura, as diferentes larguras das nossas pontas de alumínio. Bom, vamos para o próximo passo, que é recortar a latinha de alumínio a partir desses moldes aqui. O segundo passo é recortar a latinha de alumínio. A maneira que eu acho mais fácil é a partir de um estilete. A gente faz furos na latinha e retira o fundo e a parte de cima. Então, primeiro tirei o fundo, tem que tomar cuidado com as bordas, que são super cortantes. O que eu vou fazer aqui, como eu não tenho o fundo, a parte de cima, o que a gente vai fazer aqui é abrir a lata. Vou cortar essa parte aqui. Então, tirei o excesso da lata, a gente vai ter basicamente uma chapa de alumínio parecida com isso aqui. O que eu faço normalmente, eu dou uma enrolada contra, para deixar ela um pouquinho mais plana para facilitar. É possível você colocar o alumínio dentro do forno por 20 minutos aproximadamente e ele vai se tornar uma chapa reta. Um truque que eu tenho para deixar um pouco mais reta a latinha é colocar ela contra a mesa e com 2 fitas prender ela para a gente poder desenhar os moldes de papel no alumínio. Agora, a partir de uma caneta permanente, a gente vai pegar o molde de papel, vai colocar ele em cima do alumínio e com a ajuda de uma caneta a gente vai marcar ao redor dele. Opa! Tendo um resultado parecido com esse aqui. A gente vai aproveitar para já marcar os 3 moldes. Então pode ser bem rente para a gente poder aproveitar o alumínio, né? Fazer outras pontas. Então, uma segunda. E por último, a mais complexa, que é a de 12 milímetros. Bom, a gente vai ter um resultado parecido com esse daqui, que é uma chapa de alumínio com a marca das 3 pontas. O que a gente vai fazer agora é começar a recortar essas 3 pontas com a tesoura. Eu acho às vezes mais fácil recortar a ponta inteira e depois ir aparando ela. E agora eu vou começar a refinar elas com os cantinhos que eu quero. A gente vai fazendo todas as quininhas que a gente desenhou. Essa de 12 milímetros ela é um pouquinho mais complexa. Sempre tomando cuidado para não cortar o dedo no alumínio.
A gente tem a nossa primeira ponta recortada. Próxima. Nossa segunda ponta recortada. Bom, aqui com as três pontas recortadas, a minha primeira dica é: o alumínio é um material muito maleável, então se você começa amassando muito ele amassa mais, né? E acaba dificultando um pouco na hora da dobra da ponta. A outra coisa é, depois de recortar as pontas, a gente pega os moldes de papel, coloca do lado e através desse pontinho, dessa linha pontilhada, a gente vai fazer a mesma coisa com uma caneta permanente. A gente sabe que essa linha é onde a gente vai fazer os furos com o nosso parafuso. Então, vou marcar aqui. E por último, a linha pontilhada aqui. Recortada as três pontas de metal, agora a gente vai furá-las. A gente vai utilizar uma base mole, pode ser um bloco de papel ou qualquer papelão que você tiver. Vai pegar a sua ponta, vai pegar o parafuso, que eu pedi para vocês separarem, e na linha pontilhada vai começar a fazer furinhos, assim. Então vamos imaginar que quanto menor a largura da nossa ponta, mais difícil fica de fazer os furos. Vamos lá, nossa segunda ponta, na linha pontilhada, a pontinha. O ideal é não fazer os furos muito juntos ou muito próximo às bordas. Caso contrário, vai se romper o restante da ponta de metal. Por último, o mais difícil, o mais fininho, cabem 3 furinhos. Bom, agora que a gente tem as pontas furadas, o que a gente vai fazer é a dobra. Então, a gente vai dobrar exatamente onde a gente furou, deixando os furos para uma lateral. Então, para esse lado a gente não tem furos e para esse lado a gente tem furo. Segundo exemplo, a gente vai dobrar a parte que está áspera para dentro da ponta. O bom do alumínio ser maleável é que você consegue fazer tudo manualmente. Os vincos manualmente. E por último, a nossa ponta maior de 12, a gente vai fazer uma dobra colocando os furos por um lado, você pode ver, o outro lado não tem. Então aqui a gente tem as nossas pontas dobradas. O que a gente vai fazer agora é lixar os lados dela um pouquinho, para elas ficarem um pouco mais lisas e não pegarem no papel. Então o processo é você pegar uma lixa fina de 120 ou até 200 e num movimento único para a esquerda e para a direita, dos dois lados da ponta, a gente vai fazer mais ou menos assim. Todos os instrumentos caligráficos que são construídos são necessários de lixar, inclusive pontas de bico de pena. Isso facilita com que deslize a ponta melhor no papel. Você consegue ver com
que a ponta começa a não cortar mais. Então, um lado, um outro, separa em todas as pontas. Essa mais fininha, mais difícil, um lado e o outro. Certo? Deixadinho. E por último, um lado e o outro. Não precisa lixar muito, caso contrário, os furos vão começar a ser danificados se você começar a apertar muito ou lixar muito. Então, a gente tem aqui agora as nossas 3 pontas dobradas, então 4, 8 e 12 milímetros. Certo? A partir de agora a gente vai começar a fixação das pontas nos cabos. Bom, para fixação, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de cabo. Eu deixei separado aqui 3 tipos de lápis, um inclusive quebrado e outros 2 com ponta, mas qualquer cabo que seja redondo facilita colocar ponta, como você pode usar um palito de sorvete, um espetinho de churrasco. O legal para ficar mais durável é que você utilize um cabo que seja mais durável, como um lápis de madeira, ou uma caneta de plástico, ou qualquer outra coisa. Outra dica, eu utilizo fita isolante porque se você tem a necessidade de limpar ou higienizar a ponta chata de alumínio, você pode colocar isso embaixo da água. A outra opção é você usar aquelas fitas silver tape, onde você tem uma trama de pano e ela é mais resistente. Quando você usa a fita crepe em si, ela vai, com o tempo, com a tinta líquida, ela vai começando a rasgar e você perde a ponta uma hora. Bom, agora a gente vai fazer um processo de fixar a ponta no cabo. Normalmente eu deixo um corte reto da fita isolante. Eu pego um cabo, você pode usar tanto o lado chato quanto o lado do lápis. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma curvada com os dedos, como se fosse uma canoa, assim. E o que a gente vai fazer é colocar isso no cabo. Vamos colocar esse mais fininho na ponta aqui. Então o que a gente vai fazer é abraçar o lápis com a ponta de alumínio. O que a gente vai colocar? A fita aqui. Então eu coloco a fita acima, tento alinhar aqui. E o legal da fita isolante é que você consegue esticar ela um pouquinho. Então primeiro você prende a ponta. Com a própria pressão dos dedos você vai desenrolando ela para baixo e ela se fixa ao cabo. Então aqui ela já está fixa ao cabo. Vou fazer um corte. E aqui no simples puxar da fita você já tem a ponta em si colocada. O que a gente faz depois é dar uma caprichadinha nela, apertando ela com a unha. Mas a gente já tem aqui uma ponta de metal. Vou utilizar aqui para fechar um pouco mais. Ponta de 4 milímetros pronta. Vamos para a próxima. Segunda ponta de 8 milímetros agora, um pouco mais fácil, porque a ponta é um pouco maior. Mesma coisa, a gente vai fazer uma canoa. Faz uma canoa com a ponta, deixando essa parte do meio reta. A gente vai abraçar isso no lápis de novo, como é uma ponta maior é um pouco mais fácil. Fita isolante, deixa a fita presa ao rolo, isso facilita na hora de puxar. De novo, né? Começa com as costas da ponta, alinha uma com a outra, vê se a ponta não está torta. Pode acontecer de você puxar e a ponta ficar um pouquinho torta, então aí você volta ela. Pronto, aqui a gente consegue ver que a ponta não está mais torta. E aí você começa com a própria fita isolante empurrando e descendo. O bom da fita isolante é que ela é pequena e fica mais fácil o manuseio. Um pouquinho, se prendeu ao cabo. Então, aqui a gente tem uma ponta de 8 milímetros pronta, né?
Então você vê que ela é um pouquinho menos frágil pelo fato dela ser um pouquinho menor. Essa é mais flexível, essa é um pouquinho menos flexível. São pontas iguais. E por último, a gente vai fazer a ponta de 12 milímetros, a mesma coisa a gente vai fazer, né? Ela tem um desenho diferente porque a largura de 12 milímetros ela não se sustenta sozinha, ela é muito maior que um lápis, então a gente faz esse movimento para fazer uma espécie de caixilho, assim. Também em formato de canoa. A gente vai prender ao lápis. Ela tem essa movimentação. Se você for perceber, os furos estão para fora, né? Então, de novo. Opa! Fita isolante. Segura no lápis. Começa pelas costas. Vê se não está torta. É um pouco mais difícil porque ela é um pouco maior. Checar se essa parte está reta e você começa a descer. E se prende ao cabo. Aqui a gente tem uma ponta um pouquinho diferente, mas que no final ela tem uma parte que se toca no papel de 12 milímetros. Vou fazer só uma correção aqui de uma curva. Pronto. Então aqui a gente tem uma ponta de 4 milímetros, uma ponta de 8 milímetros e uma de 12, né? O que a gente vai fazer agora é dar uma pequena afinada nelas, passando a unha entre as duas partes de metal, de todas as pontas. Como que elas funcionam? Elas são canetas em que ela tem uma espessura grossa e ao mesmo tempo ela tem uma espessura muito fina. Então isso funciona caligraficamente. Através dos furos ela coleta a tinta, coloca entre as duas chapas de metal que estão dobradas e quando você coloca no papel, o papel puxa a tinta através dos buracos.